Olá, hoje eu quero te fazer um convite. É, eu falei que esse ano não ia ter nenhuma palestra. Como de fato minha não vai ter. Mas o canal vai completar 4 anos de história, 4 anos do podcast. Em um momento de devaneio da minha parte, eu perguntei que dia que era aquele dia. E aí a menina que trabalhava comigo falou assim, 2 de novembro. Aí eu falei, dia dos finados? Aí eu falei, então hoje eu morri e nasci de novo. Aí no dia 2 de novembro de 2021, eu criei o canal. Demorou um pouco para eu ali começar com o podcast mesmo. E eu me lembro que eu contava histórias narradas. Eu narrava a história das pessoas e as pessoas me mandavam foto, eu criava essas fotos para poder contar a história. E assim comecei a subir para o canal e criei a minha conta nas redes sociais e tudo mais. E eu queria comemorar esses 4 anos, mas eu queria comemorar de uma forma que fosse marcante. Só que não no dia 2 de outubro, né? 2 de novembro, que nem eu queria fazer, né? No dia dos finados. E sim antes, porque são 4 anos de histórias, né? São 4 anos de superação, digamos assim. E tem meninas que veio aqui que os anos passaram, né? E é legal ouvir essas histórias de novo, de vocês ouvir e conhecer essas histórias, porque elas têm um impacto na nossa vida que a gente nem imagina. Teve uma convidada que eu falei assim pra ela: eu sei que a minha vida era uma desgraça, mas a sua passou da minha, porque é, ela sofreu muito, assim, num nível que eu não sei descrever para vocês. Então, essas histórias, elas fazem parte realmente do direito. Porque quando você senta e analisa essa história, você consegue observar o, o tanto de situações que ocorreram ali, como, por exemplo, violações no ECA, no direito de família, no direito criminal. Aí a gente já entra ali um pouco na psicologia, né? Nos traumas, no diagnóstico, que muitas delas devem ter, e talvez algumas sejam até neurodivergentes, mas não sabem, justamente por conta de terem sido criadas pelo mundo. Então, pensando nisso tudo, a gente decidiu fazer esse evento. E esse evento será no mês de outubro e estou tentando fazer ele em São Paulo. E aí a gente vai trazer essas histórias. Tem uma história em específico que a pessoa está presa no cárcere. E eu vou pegar uma ordem judicial, já conversei com ela, super topou. E eu vou pegar uma ordem judicial para entrevistar essa pessoa. E aí eu vou apresentar no dia e muitos de vocês vão finalmente conhecer ela. Eu queria ir mais além. Eu queria conseguir com o juiz da execução a autorização para ela poder participar dessa palestra, né? Mas eu acho meio difícil. Mas não impossível, não é mesmo? Então eu quero fazer esse convite para vocês, que assim que tiver a data e o dia disponível, para vocês ver. Caso ocorra da gente não conseguir em São Paulo, onde eu quero fazer, ali próximo à Avenida Paulista, próxima estação de metrô. Aí eu vou tentar disponibilizar um ônibus ou uma van para buscar quem tiver interesse na estação de metrô. Não, de trem, porque aqui não tem metrô, aqui tem trem. E eu acho que vai ser bem legal. O que vocês acham? Um evento só do podcast, só de histórias do podcast. Ouvir pessoas que passaram pelo sistema e que passaram aqui pelo pod e hoje a vida delas são tão diferentes. Eu acho que vale muito a pena reouvir, né, novamente essas histórias, mas hoje com notícias boas para contar. Então, esse é o convite que eu quero fazer para você.
Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio, para alegria de muitos e para tristeza de poucos, né? Porque infelizmente a internet a gente não consegue agradar a todos. E aí ultimamente aparece uma galera que escreve, como que é mesmo que a moça falou? Podcast da qualidade ruim, mais um monte de outras coisas aí que nem vale a pena. Então, para a alegria de muitos e para a tristeza de poucos, estamos aqui com mais um episódio, mais uma história interessante. Antes, eu queria só dar uma pincelada no seguinte assunto. Na verdade, são dois, né? Final do ano, a gente vai fazer o evento para comemorar aí os anos de podcast e trazer algumas pessoas que já passaram por aqui para palestrar, contar um pouco das suas histórias, dando ênfase nos dias atuais e não no período do cárcere, né? Porque o cárcere foi só uma passagem. O que conta mais na vida da gente hoje é o agora. É o que você está fazendo com o que fizeram de você lá atrás. Eu acho que isso é muito mais importante e merece muito mais ser divulgado do que como é a cadeia. Então, esse é o objetivo. E eu espero, em nome de Jesus, que no mês que vem eu já possa aí divulgar o local, o horário, o valor do ingresso, porque, né, aquilo que é gratuito eu percebo que as pessoas não dão muito valor e aquilo que é cobrado, elas valorizam mais. E, se Deus quiser, eu vou conseguir passar todas essas informações. O segundo recado é o seguinte: se você está na internet e você se depara com um conteúdo que não é do seu interesse, a gente passa ele. Você parar neste conteúdo, consumi-lo e depois deixar nos comentários, assim, a sua percepção de um assunto qual você não faz parte, é um pouco complicado. Psicólogo precisa de formação, juiz precisa de formação, Ministério Público, que é quem acusa, também precisa de formação. O fato de você ser um telespectador não te dá o direito de julgar e muito menos de querer ensinar algo que você, na prática, não faz. Esse recado, eu faço questão de pontuá-lo ele todas as vezes que tiver essa oportunidade, porque tá ficando cansativo certo tipo de comentário. A gente oculta do canal, a gente apaga o comentário, a pessoa vem e faz outro, e já tá ficando cansativo, entendeu? E assim, se eu for para os meios judiciais, eu não preciso gastar dinheiro com advogado, mas eu tenho processo demais, eu tenho pessoas demais que precisam de uma assistência jurídica aí boa, e eu posso gastar minha energia com isso, junto com os advogados que vão cuidar do processo, né? Então, por isso que eu fico dando um recado, quem sabe a pessoa cansa e some daqui. E é isso, agora vamos começar a entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Como sua chegada até aqui? Um pouquinho longe, mas foi... Nossa, a expectativa, o coração, desde ontem nem dormi. Estava bastante ansiosa. Você estava... como é que fala? Você veio do interior, né? Sim, de Caçapava, interior aqui de São Paulo. Como que você recebeu o convite? Então, eu vi que as pessoas estavam me marcando, né, nas redes sociais. Aí alguém entrou em contato comigo daqui e eu aceitei logo de cara. Quando que você começou a gravar vídeo pra internet? Então, pro TikTok não faz nenhum mês. Eu fiz um trabalho meu lá, gravei o passo a passo, coloquei uma legenda referente à minha história e soltei. Aí no Instagram eu já posto uns 2 anos assim, divido um pouquinho da minha rotina, assim, mas nada, né, não que nem falando sobre a minha história. Eu já tentei, na verdade, no Instagram um tempo atrás, falei algo sobre a minha história que eu tinha vivido, mas depois eu me recuei um pouco, fiquei meio travada. Sério? Sério, eu senti assim... Porque muitas pessoas não me conheciam, assim, na minha cidade, acho que já não lembrava mais, né? Aí, quando eu ia nas lojas, as pessoas me conheciam. Ai, nossa, que vendo sua história. Aí eu comecei a ficar um pouco assim... não sei, senti um certo constrangimento. Acho que ainda estava destravando, né? Porque acho que a gente mesmo coloca aquele preconceito no início, né? Até superar mesmo isso que passou. Mas aí no TikTok faz uns 30, nem 30 dias faz,
Postei, aí eu vi que deu um engajamento, eu fui e comecei a compartilhar e tá dando certo. Ontem à noite eu postei um vídeo, 2 fotos, até eu lá no cárcere, e a hora que eu saí de casa já tava 5.000 visualizações, mais de 200 curtidas, agora eu não vi mais. Você acha que a internet é interessante para divulgar? Sim. Inclusive, esses dias eu estava até fazendo uma reflexão. Esse assunto que você aborda, no caso, eu acho que é algo que tem que ser tratado com muito carinho e cuidado. Eu vejo alguns, não criticando, assim, é só meu ponto de vista, alguns criadores de conteúdo que traz isso para um lado mais brincadeira. E assim, no meu ponto de vista é um pouco perigoso, porque realmente eu já vi alguns vídeos viralizando na internet de como que é lá, e realmente é aquilo mesmo, só que aí num lado engraçado, aos adolescentes, as pessoas, né, acaba despertando uma curiosidade. O meu filho, é assim, mãe, sabe, isso e aquilo, fica perguntando, como se tivesse uma curiosidade de viver aquele jeito. Então, por isso que tem que ter um certo cuidado mesmo em falar desse assunto, né, para as pessoas. Responsabilidade de fala, né? Responsabilidade, sim. As pessoas, eles gravam, uns contam a realidade, outros contam mais, nunca passaram por aquilo, mas trazem aquilo como conteúdo só para poder viralizar na internet. Sim. E às vezes nem passou. A Tamara, eu te convidei para você contar um pouco sobre a sua história de vida, sobre quem é a Tamara antigamente e quem é a Tamara hoje. Geralmente a gente começa sempre assim, eu sinto muito do convidado, né? Como que o convidado entende aquela situação? Ele entende com mais seriedade ou ele entende brincando? E ali a gente tenta montar ali a história. Muitas vezes não dá muito certo porque o convidado ele fica um pouco vergonhoso ou ele fica um pouco na defensiva e acaba não conseguindo ali desenvolver um assunto. Aí quem assiste acha que a entrevistadora quer falar sobre ela e não permite que o convidado fale, mas muitas vezes o convidado ele trava, isso é normal. Olha quantas câmeras tem aqui, você da hora que você chegou, você viu todo o preparo, né? Arruma a luz, arruma a voz, arruma o microfone, aí tá de um jeito, tem que, por exemplo, tirar uma blusa para um detalhe da luz. E tudo isso, a pessoa que não é acostumada acaba meio que se retraindo. Sim. Afinal, são milhares de pessoas que vão ouvir a sua história. Eu entendo que uma vez que a gente grava um conteúdo para uma rede social, a exposição já aconteceu ali. Então, quando você vai num podcast, na verdade é uma continuação daquela exposição. E não porque você vai começar a ser exposto a partir daquele vídeo, sabe? Entendeu mais ou menos meu raciocínio? Então, eu queria que você falasse agora para quem está te assistindo, quem é a Tamara nos dias de hoje? A Tamara nos dias de hoje continua sendo... Eu sempre fui sonhadora, sabe? Eu sonho muito grande, eu tenho muitas ideias, sou uma pessoa ótima para dar ideia para outras pessoas. E da minha profissão, pode falar? Pode falar, lógico que pode. Hoje eu tenho uma profissão do qual eu me orgulho muito, eu sou costureira, costureira artesã, né? Porque eu sei fazer tudo na área da costura. Você é costureira artesã, você faz costura artesanal. Legal. Eu gosto de criar minhas próprias peças na costura, tanto roupa quanto... Eu gosto mais de necessaire, bolsa, assim, mas eu faço de tudo na costura. E hoje eu tô construindo meu sonho através da costura criativa, que é onde eu também compartilho um pouco disso na internet, que é onde nasceu isso, né, a costura. Nunca imaginei... A Tamara de antigamente nunca imaginou hoje ser uma costureira, mas graças a Deus, né? Deus preparou um cenário todo para me fazer adquirir essa profissão, né? A costura, você fala que ela do seu sonho. Qual que é o seu sonho? O meu sonho hoje é ajudar outras mulheres a também mudarem de vida através da costura. Principalmente porque a costura é uma mão de obra muito escassa. Eu sei que eu tenho muita oferta de emprego em várias áreas relacionadas à costura, tanto no confecção, conserto, e não tem. Então eu vejo ali que tem um propósito para ajudar outras mulheres,
não somente que foram presas, mas mãe que, por exemplo, eu tenho criança pequena, eu tenho que trabalhar na minha casa. E é possível, entendeu? Então inclusive eu já até falei com uma pessoa bem importante da minha cidade, ela tem um projeto para fazer isso, mas é algo que tem que ainda, né, trabalhar muito, analisar. Mas esse é o meu sonho, é viver da costura ajudando outras mulheres. Vou te falar uma coisa que uma vez meu marido me falou num episódio de um fogão. Eu passei na frente da loja e falei, nossa, esse aqui é o fogão dos meus sonhos. Inconscientemente ele virou e falou assim, sonho a gente volta pra cama e vai dormir. Agora se for seu objetivo, vai lá ver como que funciona, se faz crediário, como que é. Sim. Então, coloque isso como meta de objetivo, que o universo dá um jeito de encaixar cada coisa no seu lugar, você vai ver. Verdade. A mão de obra é bem escassa mesmo, de costura. E no presídio a gente vê essa carência quando chega empresa lá de costura. Quando chega, são poucas pessoas, às vezes eles têm que ensinar a mão de obra, porque não tem. E poucas mulheres que estão lá sabem. A penitenciária do estado mesmo, quando eu estava lá, foram poucas presas que conseguiram entrar na costura justamente por isso. Porque poucas sabiam como se quer ligar uma máquina. E poucas conseguem entrar para aprender, né? Exatamente. A Tamara, lá na infância, como que foi? Com pai, mãe? Então, a minha infância, foi bem difícil. Hoje eu, analisando, tendo um autocontrole, né? Um autoconhecimento meu, eu vejo que muita coisa que aconteceu comigo, né, agora grande, foi consequência do que, né, já tinha acontecido no passado. Eu vi meus pais se separando quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade. A minha mãe, né, ela não queria mais ficar casada com meu pai e ele não aceitou isso. E para atingir ela de alguma forma, ele levou a gente para outra cidade, a gente teve que ficar longe da minha mãe, eu e meu irmão. E sempre eu estava na casa de um parente, de outro, estava na casa da avó, ou estava na casa da tia. E foi bem complicado. Eu passei por muitos momentos, eu sempre refletindo sobre isso, né? Essa busca que a gente, nesse mundo de ilusão que a gente entrou, né? Foi muito para preencher aquele vazio, aquela solidão que eu tinha quando era criança, né? Mas quando eu tinha 9 anos, eu já estava mais, né, já tinha a mente um pouco mais formada, aí eu fui morar com a minha mãe, eu fui atrás dela, larguei meu pai e fui morar com a minha mãe. Fiquei morando com a minha mãe, e foi aí aonde que deu o início de tudo na minha vida, né? Ali, depois que eu fui, a minha mãe, graças a Deus, nossa, sempre foi uma bênção, sempre fez tudo pela gente, do jeitinho dela, né, mas passamos por muita dificuldade também. O marido da minha mãe faleceu quando eu tinha o meu irmãozinho de 1 ano. Ele faleceu de câncer. E a minha mãe, mesmo na dificuldade, ela fez tudo pela gente. Só que ali no meu círculo, eu comecei a ver pessoas bem próximas a mim, minha referência, se envolvendo no mundo do crime. Tendo dinheiro, eu via muito próximo, né? Chegando com as coisas, e aquilo começou. Isso daí eu já tinha 11 anos, e aquilo começou a me despertar interesse. E foi aonde eu comecei a me envolver nesse mundo, com 11 anos de idade. Comecei a traficar, comecei a fazer furto, né? Nos lugares. E daí, por diante, eu comecei a me relacionar com pessoas também do mundo do crime. 11 anos? Com 11 anos. Com 12 anos praticamente eu casei, né? Eu casei, já fui morar junto. 12? 12 anos. Com 13 anos eu engravidei. E você acredita, até hoje eu fico pensando que foi planejado. A minha filha de 20 anos foi planejada. É sério, gente. Hoje eu penso... Na verdade, isso é um crime, tá? Porque até 14 anos você não tem idade. Mas ele tinha 15, 16 também, então mesmo era assim, 2 crianças. E os pais, entendeu? Eles que respondem por isso. Mas 12 anos é a sua inocência. Hoje eu olho... com 12 anos? Hoje eu vejo a minha sobrinha... Quantos anos você perdeu de idade? 12? 12 anos. Nem peito você tinha? 13 anos eu engravidei. Nem pelo no prequito você tinha, menina? 12 anos. Ele tinha quantos anos? 15 para 16. E sua mãe? Minha mãe era aquela mãe liberal, né?
a minha mãe, o amor dela, a forma de amar dela é tipo assim, deixa fazer tudo, tipo assim, que nem hoje eu falo pro meu filho. Se eu ver vocês fazendo as coisas, se eu achar que tá, eu chamo isso pra você. A minha mãe já não. Mas 12 anos. 12 anos. 12. Engravidei com 13 anos. 12 anos. Uma criança cuidando de outra. Uhum. Você engravidou? Cuidava sozinha. Sua mãe onde que estava quando você estava grávida? Nessa época, minha mãe tinha arrumado um namorado. Aí ela tava... Sua mãe ainda é viva? Minha mãe. Ela vai assistir a gente? Vai. Mãe da Tamara, não me cancele, mas 12 anos de idade, com 13 anos ela tem engravidado. 13 anos. Não me cancele, tá? A forma de amar da minha mãe é assim, Do jeito dela, também tem que ver as dores dela, né? Geralmente, nossos pais, eles trazem uma bagagem e quando eles têm a oportunidade de jogar essa bagagem fora, às vezes traz para os filhos. Então, talvez aí não defendendo que ela, tipo assim, que ela deveria ter sido mais presente, não defendendo isso, mas talvez o fato do seu pai ter pego vocês e ter levado vocês embora, ela só vai abrir um chocolate ali, ela vai tomar um chinho. E não é pra cortar do vídeo, que eu quero essa parte no vídeo, porque o dia que eu abri um chocolate aqui, minha filha, ela ficou, você não fica abrindo chocolate não, ó aqui como que tem que ficar o chocolate, ó, tá vendo, gente, o chocolate tem que ficar assim, porque não pode abrir, eu tô vendo, tenho certeza que é ela ali, ó. Vira a câmera pra ela. Devia virar a câmera pra ela, mas tudo bem, vou deixar passar. Voltando, a parte do seu pai, o TDAH é foda, né? Gente, tem 3 pessoas aqui com TDAH, você não tá nem ligado. Talvez ali o fato do seu pai ter levado vocês, ela entenda que, talvez naquela época ela entendeu assim, se eu prender muito eu vou perder ela de volta. Na verdade era tipo um sentimento de culpa. Exatamente. Tipo assim, eu preciso amar, fazer tudo pra compensar o tempo que ela ficou comigo. Até hoje é assim. Então é compreensível. Ela tem uma culpa. Não é compreensível. Ela tem uma culpa até hoje. Tipo assim, o meu filho que ela criou. Ela dá um mundo pra ele. Ela dá um mundo. Pra tentar compensar. Uma vez uma pessoa orou por ela, tipo, uma pessoa que nem sabia de nada e foi, sabe? Parece que Deus usou mesmo essa pessoa falar pra ela. Você tem uma culpa do que passou, Deus já te perdoou, não precisa. Mas a forma de amar dela é assim. Mas é aquilo, eu sempre falo pra ela, até uma planta, se você colocar muita água, ela morre. Você tem que saber a forma certa de amar, né? Não é que nem os filhos, a gente quer ensinar eles, às vezes quer ser amigo deles, mas não é, a gente tem que fazer o papel de mãe, de pai. Amigo com limite. Que nem eu ensino hoje pra minha filha, eu falei assim pra ela de manhã, dá benção, ela... Beijo a mamãe, que ela queria dormir. Eu ensino ela a me dar bem. Beijo a mamãe. Eu falei, você vai pra escola, vai dar tudo certo. Se não der certo, você vai chorar, gritar e berrar até ligarem pra sua mãe, tá bom? Ela, tá bom, mamãe. E foi. Por quê? Porque eu ensinei isso numa outra oportunidade. E quando chegou na escola, foram fazer o que não devia. E ela começou a chorar, gritar e berrar. E ela chora compulsivamente. Aí me ligaram. Aí foi eu e o pai dela bater lá na escola. Porque quando liga, ele, graças a Deus, é tão bom na minha vida que, nossa, ele larga tudo que ele estiver fazendo, não importa o que seja. Ele larga tudo e vai comigo. Aí foi a mesma coisa. Então eu ensino ela isso. Mas, deixa eu te falar, é complicado, né? Essas questões assim, porque ser mãe não vem com manual, né? Mas 13 anos você era muito novinha. Você cuidou dela sozinha? Nessa época sua mãe tinha uma namorada e a maternidade foi sua. Você cuidou sozinha da sua filha, certo? Sim. Nesse período sua mãe estava namorando. Eu morava com ela, a gente morava tudo junto. Mas eu cuidei sozinha, porque o pai dela foi preso, sempre tava na FEBEM, mais na FEBEM do que, né? Aí eu cuidei dela sozinha, da minha sobrinha, que a minha irmã também estava presa, do meu irmão, mas a minha mãe sempre estava ali. Sua irmã também foi presa? Minha irmã. No quê? Minha irmã, meu irmão, tráfico. Todo mundo em casa, assim... Família inteira? Menos a minha mãe e meu pai, né? Mas bastante gente, era por conta do tráfico. Muitos anos, muito. Quando eu estava até grávida da minha primeira filha, eu fui visitar o pai dela no Corró uma vez. Eu nunca esqueço isso. Eu e minha mãe, né? Eu fui visitar ela no Corró. A comarca era assim, né? Tinha um Corró que ficava os menores de idade, os maiores e as presas lá pro lado de lá, né? Fui visitar ele aqui, com o meu cunhado do lado de cá
e a minha irmã pro lado de lá, e aqui o pai da minha filha e o meu irmão. Na mesma visita. Tipo, nós tiramos visita naquela época, era 2005, né? 2004, 2005. Então não era meio que liberado, assim, entrar, podia, né? Mas era todo mundo. Foram dias difíceis. Mas aí, a minha filha nasceu até que, como eu falei, eu queria, né? Ela, tipo, meio que... sempre foi meu sonho ser mãe. Então aí eu cuidei dela tranquilo mesmo, com 13 anos do meu jeito, né? Hoje a gente dá risada quando eu sento pra conversar, falo, deixava ela cair da cama, não tinha aquela noção de colocar as coisas e tal. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu já tenho 20 anos. E aí, essa foi quando eu... Isso. Você tem quantos anos? Eu tenho 34. As pessoas acharam que eu ia ser criminalista, mas eu sou da área eu vou ser da área da família 100%. Porque eu entendo que tudo começa na infância. Sim. Esse divórcio dos pais, eles tretarem, Uhum. a mãe ali às vezes sozinha, algumas não tem nem dinheiro para pagar um advogado, por isso que eu tenho um projeto para ajudar. Às vezes umas que me procuram, eu acho um absurdo, porque eu vejo que tem uma condição, mas quer advogado de graça, sabe? Para ficar ali brigando. E os advogados que tem no projeto, eles deixam na minha mão para fazer essa análise, né? Então não é qualquer um que dá para ter. Mas eu olho muito para isso, assim, a infância, que tudo começa na infância. Uhum. Tudo. O pai vem, leva a criança embora e a mãe fica sozinha. E quando vem, a mãe já não sabe o que fazer, com medo de perder de novo. Uhum. Aí acaba gerando ali Não, problemas, né? E meu pai ainda, para pagar raiva para ela, não ajudava com nada. A minha mãe, tipo, comigo, com meu irmão, a minha sobrinha, que daí minha irmã estava presa, a minha sobrinha, o meu irmãozinho menor, tipo, era tudo para minha mãe, tudo, ela sozinha. Para atingir a gente, meu pai, atingir ela, no caso, né? Meu pai fez isso. Ela fazia a unha na época, não podia nem trabalhar para fora, né? Não, trabalhou também um tempo na casa de família, mas depois teve que sair. Mas ela fez tudo pela gente, assim, que ela pôde, que estava no alcance dela. Na medida dela, Na né? medida dela. Obviamente, talvez se ela tivesse tido um pouco mais de pulso com a gente, muitas coisas seriam evitadas, né? Mas aí eu fico pensando também, será que, mesmo se ela tivesse pulso, será que a gente tinha obedecido? Será que a gente tinha acatado as coisas que ela falava? Não sei. Acho que não, porque eu estava numa fase tão rebelde, aí via o meu ex-marido sendo preso, só ficava lá, aí, consequentemente, eu acabei, enquanto ele estava preso, eu ficava no lugar dele, vamos dizer, e daí comecei me envolver de verdade mesmo no crime. Aí, só que quando foi com 18 anos, eu fui a primeira vez presa. Eu tinha acabado de completar 18 anos, eu não traficava em si, eu levava droga pro presídio. E numa dessas de buscar para levar, eu caí num grampo, tipo, falei com uma pessoa bem aleatória, por eu ter falado com essa pessoa, eu caí no grampo também, numa escuta com mais de 45 integrantes de facção. E daí foi a primeira vez que eu fui presa. Com 18 anos, me transferi lá para Franco da Rocha. Pensa, para cá, né, para São Paulo. De Caçapava para Franco da Rocha, onde eu fiquei um período curto. E ali eu era para ter mudado, não, mas dali eu saí pior. Eu falo, dessa primeira vez que eu fui presa, eu saí pior do que eu tinha entrado, porque aí eu tinha conhecido outras pessoas, outra realidade, e daí saí já tudo de novo. Nesse foi um tráfico que eu fui presa. Em 2012 eu voltei presa de novo por conta do mesmo tráfico. Eu saía, voltava, conseguia habeas corpus, saía, nisso foi 3 vezes, no mesmo artigo. Aí, quando foi em 2014, aí eu fui presa e fiquei mesmo, que foi dessa vez agora. Fiquei 6 anos. No mesmo BO? Aí era outro tráfico. E daí já tinha aquele sumariando. Eu estava aguardando a apelação daquele, era uma pena de 7 anos. Eu estava aguardando em liberdade. Já estava desde 2009 até 2014 aguardando a apelação. Conseguimos aguardar a audiência em liberdade. Fora essas 45 pessoas envolvidas, comigo foi mais umas 4, acho, presa nesse dia, né? E a gente saía todo mundo, assim.
E o meu ex-marido também, no grampo, junto, ele mesmo na cadeia, ele foi envolvido no grampo. Quando foi em 2014, eu fui presa de novo, só que em outro tráfico. Aí por isso que ainda fiquei 6 anos, ainda fiquei pouco, né? Porque 2 tráficos reincidente, mas eu consegui, fez uma ajustou de pena, teve um artigo que eu peguei um tráfico privilegiado e consegui, trabalhava muito, desde quando eu cheguei no presídio eu comecei a trabalhar. Aí 1 ano de pena remida, foi por isso que eu consegui sair com 6 anos. Ao todo deu quantas penas? 13 anos. 13 anos. Uma pena de 13 anos. Era 5 e 10 em um e 7 e 2 em outro. 13? Chegou passando no semiaberto? 13 anos. Cheguei passando no semiaberto, tive 3 saidinhas e saí. Passei no semiaberto de São José dos Campos. Você foi embora de quê? Condicional, RA? RA. Tô de RA. Agora falta 3 meses pra acabar. 6 anos assinando. 6 anos. E foi... agora, por último, eu passei em São José dos Campos. Mas Sua primeira prisão foi em que ano? 2009. A segunda, 2012. 2009 já tinha o 33. Mas não tinha o pacote anticrime. Aí depois a segunda foi? A segunda... Que ano que foi a segunda vez? De outro tráfico foi em 2014. Do mesmo processo seu, qual que era? Você falou que foi 2 vezes mesmo. Foi em 2009, 2012. 2012 ainda não tinha o pacote anticrime. Aí 2014 você foi de novo. Uhum. Você cumpriu 2/5? Não, você cumpriu 3/5 porque você tinha uma sentença anterior? Então, teria que ser 3/5, mas não foi, não chega a dar 3/5, né? 13 anos não é 6 anos não é o que calcula aí é a sua reincidência. Então, mas aí eu não deu a reincidência, não. Acho que ele deve ter dado... Não deu a reincidência, deu continuado. É porque ainda não tinha sido julgado, né? Por isso que não deu a reincidência, eu ainda não tinha uma sentença definitiva. Mas isso daí eu fui descobrir, tipo, eu já tava 5 anos. Eu já tava 5 anos quando eu fui descobrir. Já tava vencendo a minha pena. Chegou um papel da jurídica, né, lá de dentro da cadeia. E daí, faltando meses pra vencer minha cadeia. Só um BO. Aí eu falei, nossa, aí comecei a ficar desesperado, fui atrás. Aí eu digo, nossa, realmente, só tem um BO. E foi atrás. A hora que ele puxou pra minha liberdade, o outro veio lá de cima e caiu. Aí já chegou o mandado de prisão. Aconteceu isso comigo. Só que daí chegou o mandado de prisão junto com o cálculo, né? Falando que eu também já tava no lápis pro semiaberto. Então no final que deve ter unificado as execuções. Porque o outro ainda era como se ainda, né, não existisse em partes, né? Porque não tava julgado, tava lá no Brasília, já tava... Eu sei que a gente conseguiu 3 vezes recurso. 3 vezes a gente conseguiu um recurso. Com esse advogado? Na verdade, não era nem meu, eu nem tinha advogado. Era com uma pessoa que tinha dinheiro, né? Pagou um advogado em São José dos Campos e, consequentemente, a gente era beneficiado, né? Quando pedia para ele, a gente também saía junto. Isso que aconteceu. Caraca, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta e voltar lá na sua infância lá, que... Eu gosto assim, quando o raciocínio, quando eu vou pensar na pergunta, você já respondeu ela que tá na minha mente ainda. Uhum. Eu vou escrever um livro só sobre os traumas da separação na infância e de muitos irem parar no cárcere por essa questão aí de abandono. A maioria vai dizer assim... meu pai e minha mãe se separaram e nem por isso eu fui vender droga. Mas são personalidades diferentes. Individualidade biológica, né? Não tem como todos serem iguais. Porque se fosse a pessoa que merda que fosse, se eu fosse casado com uma pessoa igual eu, que desgraça que ia ser, né? Deus me livre. Né? Eu falo pro meu marido, se eu fosse igual a você, meu filho, tu ia viver solteiro. Isso é insuportável, sabia? Minha Deus, eu odeio sujeira, odeio bagunça, odeio coisas fora do lugar. E eu tenho um negócio que, tipo, a paleta de cores. Eu comprei uma mesa creme e o armário é preto. Aí eu já falei que a mesa não tá na paleta de cor do armário, então tem que trocar os armários. Que brisa! Como você fica saindo trocando os armários? Fica incomodada enquanto não... E aí eu viro pro meu marido e falo assim, não, mas
Tem papel adesivo aí, vamos ver o rapaz se armarem aí de branco, de qualquer cor, porque eu quero que fique na paleta. Ah, as ideias, então eu sou insuportável. Eu sou detalhista, eu gosto de tudo muito bem em harmonia. Já pensou uma pessoa igual eu, que desgraça na vida da outra? Não dava não. Ainda bem que é tudo separado. Então não tem como, tipo, eu não fui vender droga, e então isso não justifica. Cada um é de um jeito, mas de 90% da população carcerária, e olha que eu conheci mulher pra caralho, quando você senta pra conversar, a maioria fala, não, meu pai e minha mãe se separaram, eu fiquei jogada. Essas questões, assim, de família é muito viva na vida ali de quem tá no cárcere. Eu falo que se você quer acabar com o crime organizado, ensine o valor que a mulher tem. Que ela nunca vai querer se envolver com alguém que é do crime, sabia? Se você observar também, acho que nesses longos anos seus aí, você vai ver que poucas são criminosas. A maioria tá ali por causa do marido. Nossa, é a realidade de 98%. 98%. Quando você vai trocar ideia, tipo assim, você tá lá no pavilhão, você vai trocar ideia com as meninas, você vê nitidamente que é sempre assim, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, meu marido, né? Você não vê elas falarem, não, porque eu isso, eu aquilo. É sempre o marido ali, a base, né, dela. E consequentemente vai parar na cadeia. E essa dependência emocional, essa necessidade da figura masculina ali, ela vem disso, vem da ausência que você teve na sua infância. Então é muito ligado essas histórias, assim, é um tema que eu gosto muito, muito mesmo. Eu já tive dependência emocional e não foi fácil. Hoje eu sou curada, glória a Deus, mas eu já tive, não é fácil. Então eu sei que muita gente me passa pela mesma coisa. Na sua infância, quando você descobriu que você estava grávida com 13 anos, como você se sentiu? Eu me senti feliz, porque... Quê? Eu me senti feliz. Era meu sonho, era meu desejo. Eu não sei, a minha avó fala que desde pequenininha, não sei se tem alguma coisa a ver, mas desde pequenininha eu sempre falei que queria ter barrigão, que queria ter um bebê. Então, eu não falei pra você que eu planejei a minha filha? Planejou? Eu com o pai dela, nós planejamos, nós... Com 13 anos, com 13 Jesus, anos. Hoje eu paro, penso, né? Mas a gente planejou, tipo, eu fiquei muito feliz. Depois eu passei por muita coisa, porque aí o pai dela foi preso, né? Foi pra FEBEM. 6 meses depois, quase no final da gravidez, ele saiu. Só que ele já não saiu mais a mesma pessoa. Era um menininho tranquilo que foi pra FEBEM, já saiu um moleque revoltado. E... A época dele era FEBEM ainda, né? Era FEBEM. Hoje é Fundação Casa. Já era. Ele tirou na Raposo Tavares. Não lembro o que era que falava. Pertinho da minha casa. Acho que era FEBEM mesmo. Então, lá tinha muita rebelião, os moleques lá faziam rebelião direto. Sim. O meu irmão tava na Tatuapé, lá acho que foi na 5 que teve aquela rebelião feia. Minha mãe foi visitar ele, quase morreu, coitado. Foi visitar ele. Tudo isso nesse período. Eu grávida. Você não olhava assim, tipo, todo mundo preso e pensava assim, eu não quero isso pra mim? Não. Não pensava porque, tipo assim, Pelo menos ser honesto. O mesmo tipo assim, o cenário que eu vivia era... Eu tentei trabalhar uma vez. Umas amigas minhas já trabalhavam, era tudo novinha, mas elas trabalhavam numa locadora, né, de vídeos, né? E daí eu tentei um emprego lá, mas eu não soube me expressar. Ele perguntou pra mim pra que é que eu queria trabalhar, e eu falei que era tipo pra cuidar da minha filha. Ele falou que eu não poderia ter falado aquilo, não sei o que. Enfim, eu não soube me expressar, ele não me contratou. Oxi. E a minha realidade, as pessoas que eu conheci em volta, todas faziam corre. Eu sabia que aquilo era uma forma rápida de ter dinheiro. A referência. Então, aí quando ele foi preso, fiquei sozinha ali, não dava para trabalhar, que aí já tinha, né, criança pequena. Aí eu traficava, assim, não traficava de ficar vendendo a droga ali na biqueira, né? Levava ali, outra ali. Mas o meu negócio era furto. Desde criança era furto. Nossa, roubava muito, tudo quanto é lugar. Eu tive muito problema até para me libertar disso. Tipo assim,
Eu fiquei presa há muitos anos, mas quando eu saí, eu entrei no lugar, eu nunca tinha tido a experiência de pagar num shampoo, tipo, R$ 20, um desodorante, R$ 18. Eu olhava assim, nossa, eu vou pagar, tipo, veio aquele negócio e, tipo, sabe, bem, né, bem no começo que eu saí, veio aquele negócio assim, nossa, mas aí aprender acho que preparar... Você não tem umas recaídas de vez em quando, não? Não, hoje não mais, mas no começo é isso que eu tô falando, eu olhava e falava assim, eu não acredito que eu vou pagar isso. Eu não acredito. Aí vinha aquela sensação, aquele negócio ir embora e tal, mas depois eu trabalhei no meu psicólogo. Falei, não, outro dia eu queria pegar uns esmalte ali, sabe que meu marido ficou? Eu falei, nossa, eu quase peguei esses esmalte. Aí eu percebi, por isso que eu fiquei do seu lado, porque eu falei, meu, quase R$ 30 um esmaltezinho dele. Eles estão roubando a gente, né? Eles estão roubando agora. Eu falo isso mesmo. Sabe quanto tem de imposto aí? Sabe quanto de dinheiro que esse povo ganha? Eu ficava desse jeito. Ele, não interessa, mas eu paguei o bendito do esmalte, chorando, mas paguei. Daí então o meu mundinho ali, né, todos no contexto era isso. Então, nunca pensei, tipo, não vou... pelo contrário, né? Pelo contrário, agora que não estão aqui, eu vou pra cima, isso... Eu lembro uma vez uma cena muito triste, eu nunca esqueço essa cena, minha mãe também não, a gente não gosta nem de lembrar. Eu acordei de manhã e a minha mãe tava chorando na cozinha, na mesa assim, eu falei, que foi, mãe? Ela falou assim, Tamara, eu não tenho leite, eu não tenho café, não tenho nem açúcar, nada, não tem nada pra fazer pra vocês, as crianças vão acordar, não tem nada, que daí tinha minha sobrinha pequena, tudo. Falei, peraí, mãe, fui lá, daí o pai da minha filha tava preso, fui lá no supermercado, roubei tudo, roubei açúcar, colocava açúcar dentro da bolsa, era tudo na bolsa, assim, sabe? E trouxe pra casa. E querendo ou não, aí você vê aquela solução rápida, né? Deu certo, não deu errado. Se tivesse sido preso, talvez, na primeira vez, aí é onde aí continuava, aí cada vez pior. Sério. E ela? Como vendo você fazer isso? A minha mãe? Eu não lembro muito, assim, dela chamando minha atenção. Chamava atenção, mas não adiantava. A minha mãe, nossa, tipo assim, ela fica mais deprimida do que, tipo assim, eu já sou aquela estourada. Eu falo com meus filhos, se eles não quiserem acatar o que eu falo, eu já explodo. Já vou, né? Agora ela não, ela chora, ela fica deprimida. Eu falo pra ela, mãe, não é assim não, aqui na casa quem manda é você não vai ficar deprimida no quarto. Se você não tá gostando do que tá acontecendo, você vai falar, vai se posicionar. Mas ela não, e sempre foi assim. Sempre foi assim. E daí qual parte que eu parei mesmo? Que eu tenho Então, aí nessa época eu não pensava, eu esqueço de muito que... Gente, ó, talvez possa acontecer outras vezes isso. Tá tudo certo, deixa eu... Foi engraçado, não sabe o que eu tô falando mesmo? Eu faço isso direto. Então. Tá em casa. Deixa eu te falar da sua mãe, que você tava falando, que tipo, ela não se posicionava. Mas você... Em que sentido você fala? Em sentido... Tipo assim, um exemplo. Se quisesse fumar maconha dentro de casa. A minha filha, por exemplo, ela teve um período que ela queria fumar maconha dentro de casa. Apareceu. E eu toda vez quebrava o pau. Se deixasse baseado, eu jogava fora. Chegava, joguei fora. Toda vez, parecia ia ter prejuízo. Um filho meu, um tempo atrás, um tempinho já, me avisaram que ele estava numa biqueira. Eu fui atrás e achei o meu filho na biqueira com um saco de droga. Eu peguei, ele fiz ele devolver, porque eu levei ele embora. Falei, se você voltar, eu vou fazer barraco. Eu tinha feito aqui. Comer. Eu vou fazer barraco aqui, eu vou montar acampamento, você não vai vender droga, eu vou arrastar a polícia aqui, todo mundo vai saber, você vai trazer problema pros caras aqui. Entendeu? Eu sou assim, só que a minha mãe não é assim. Entendeu? A minha mãe, o jeito dela vai e chora. Ela é crente, aí ela ora. Ela não sabe lidar muito com a situação. Ela não sabe. O jeito dela é ir chorar. Tadinha. Orar, eu falo, mãe, orar sim, com certeza, acima de tudo, mas ação também, oração, ação. Tem que orar e tem que ir pra cima, não pode deixar, senão, né, tem que se posicionar. Daí é assim, tanto quando eu saí, eles me chamavam de sargentona, porque a gente sai naquele ritmo, né? É o certo pelo certo, e daí sair assim, nossa, deu muito problema quando eu saí, até eu me acostumar com o jeito que era, até ele se adaptar com o meu jeito, Quantos anos seu filho tem? Meu filho tem 11 anos, fez 11 anos agora, dia 20.
Foi ele que você pegou com a droga? Não, foi o outro que vai fazer 18. Ah, tá, que susto. Foi o outro que vai fazer 18. Vendendo droga. Nossa. Mas graças a Deus, hoje trabalha, ele é... Qual a desculpa que ele deu? A desculpa que ele deu, que ele queria as coisas, queria roupa, queria... Esse meu filho, ele é bem ambicioso, sabe? Ele já tem aquele negócio... Não, ele ainda queria ser gerente. Lá é carente de trabalho na cidade? Não é, mas é porque ele era muito novo, né? Isso foi há uns 3, 4 anos atrás. Agora que ele vai fazer 18. Ele era novinho. É, entendeu? Ele trabalha hoje? Hoje trabalha, graças a Deus. Nossa, hoje ele é trabalhador mesmo. Acorda 7 horas da manhã, trabalha. Às vezes chega 11 horas da noite, fica fazendo hora extra. Às vezes até fala pra ele cair, calma, porque tem muita dor nas costas. Ele é auxiliar de marceneiro, porque o meu irmão é marceneiro. Aí ensinou ele, e daí... Profissão boa? Então, ele sabe fazer muita coisa. Aí ele trabalha de auxiliar, ajuda, sabe?